Eu sou Larissa Nobre e esse é o nosso canal Advogateando, os primeiros passos do advogado. Hoje eu vou falar para vocês o que eu aprendi vendo o filme Versões de um Crime. Versões de um Crime é um filme que está em cartaz nos cinemas e ele trata da vida de um jovem que é acusado de assassinar o seu pai, que é um milionário, e passa praticamente o filme inteiro dentro de um tribunal de júri, né? Ele é o principal suspeito da morte do pai, porque na hora que a polícia chega, ele diz uma frase que dá a entender que foi ele quem matou o seu pai. E aí o filme se baseia quais seriam os motivos, né, que ele teria para matar o próprio pai. E aí é onde vem a importância dos testemunhos das pessoas. E essas testemunhas também são sobre juramento para contar a verdade. Acontece que cada pessoa conta a sua verdade da sua forma. E não necessariamente aquela versão não seja verdadeira. A pessoa viu aquilo e a pessoa interpretou o que viu da forma que quis. E aí o filme ele retrata muito bem isso. Ele retrata as versões que podem existir para um crime e como as testemunhas podem ajudar a elucidar o crime e com as versões até às vezes que não são exatamente compatíveis, certo? Um diz que aconteceu de um jeito, o outro diz que aconteceu um pouco diferente e o juiz é quem vai valorar esses testemunhos, é quem vai ver, vai confrontar os testemunhos das testemunhas e vai achar a verdade dos fatos através dos testemunhos. Então, vamos, espero que vocês assistam o filme e consigam ter a mesma sensação que eu tive quando estava acompanhando o desenrolar da história, né? O filme é um filme legal, ele prende a nossa atenção, ele tem um final surpreendente e, como eu disse, é todo passado dentro do tribunal de júri com as testemunhas contando as versões do que poderia ter acontecido porque presenciaram outras coisas em outros fatos. Então vamos lá para que a gente possa descobrir o que eu aprendi e quero trazer para vocês com o filme. A primeira coisa que eu aprendi é que você pode até não acreditar na versão do seu cliente ou não saber a versão do seu cliente, como é o caso, mas que se você tiver provas suficientes, você consegue sim fazer com que o seu cliente saia numa boa, né? Consiga vencer o processo. Então essa é a primeira lição. Embora você não acredite no seu cliente, ou que você não tenha escutado a versão dele, se você tiver boas evidências, é capaz sim de que você consiga vencer o processo. Porque as provas são extremamente importantes, né, no processo. Em qualquer processo que seja, as provas são importantes. Então, essa é a primeira lição. A segunda lição que eu aprendi é que de cada testemunha você tem que fazer a pergunta correta. E dessa pergunta, tentar identificar onde que pode gerar uma segunda pergunta que seja interessante para o seu cliente. Então, assim, sempre prestar atenção no que a testemunha vai responder e principalmente como ela vai responder. Porque os gestos de uma testemunha podem sim identificar que ela está mentindo, ou que ela não está contando tudo, ou que ela tinha vontade de dizer um pouco mais, ou que ela queria contar um pouco menos. Então, a gente tem que saber exatamente quais são as perguntas que vamos fazer. Cada caso é uma pergunta diferente, cada processo são testemunhas diferentes e cada pessoa, né, cada testemunha viu uma coisa diferente. Então, é necessário que se estude o processo ou que se tenha conhecimento da causa para que a gente faça as perguntas certas na hora certa para a pessoa certa. A terceira coisa que eu aprendi é que não necessariamente o fato da gente ter depoimentos contra o nosso cliente faz com que a gente, de fato, perca o processo. Muitas vezes o nosso cliente ele pode não ter
a simpatia das pessoas, o testemunho ser completamente contrário a ele, dizendo que ele é uma pessoa agressiva, ou contrário a ele dizendo que ele é uma pessoa caloteira. Não estou aqui falando só do direito criminal, eu falo também do direito como um todo, né, as testemunhas como um todo. Então, pode sim que os testemunhos não sejam bons, mas se a gente consegue apresentar novas provas, se a gente consegue fazer com que o juiz entenda que o nosso cliente tem sim a razão nesse caso específico, não há nenhum problema. Então, as provas podem até ser contrárias aparentemente ao seu cliente, mas se você conseguir concentrar as provas no fato em si, isso pode ajudar muito. A quarta coisa que eu aprendi é que as evidências são mais importantes do que o fato. Certo? Então, se a gente tiver boas evidências, o fato ele acaba sendo ignorado. O fato acaba sendo irrelevante diante das evidências, né? Para com as evidências. E isso você vai entender se assistir o filme, tá? Então, eu recomendo que assistam. A quinta coisa que eu aprendi com o filme é que é bom sempre que você tenha alguém contigo para te ajudar a ver mais claramente algum fato. Então, traz consigo, quando tiver uma instrução daquelas mais detalhadas, quando tiver num júri, por exemplo, leva consigo um assistente, porque esse assistente, além de te ajudar a ver coisas que na hora você não consegue perceber, o assistente vai poder também, por exemplo, fazer perguntas às partes, né? Se a pessoa for advogado, se o colega for advogado, vai poder fazer perguntas às partes de um jeito mais sutil, porque a gente que já está cansado, já está ali fazendo perguntas, pode ter uma visão diferente de quem está chegando agora, né? Quem não tem o conhecimento total do processo. Então, aconselho sempre que levem. E a sexta coisa que eu aprendi é que convença o júri. Convença sempre a pessoa que vai julgar. Né? Se for um júri, o colegiado de júris, se for o juiz, convença o juiz de que aquilo aconteceu, mas aquilo não foi totalmente ruim. No caso do filme, né, as evidências mostram uma coisa, o fato foi um pouco diferente, mas o filme ele consegue modificar o andamento da audiência lá, do júri dele. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês assistam o filme Versões de um Crime, porque de fato vai ajudar a gente a pensar. É um filme legal, é um filme que se passa dentro de uma audiência, praticamente dentro de um júri, e eu recomendo. Se gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no nosso canal, toca no sino para sempre ser o primeiro a receber as nossas notificações quando tiver vídeo novo, e até a próxima!